Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você. Seja bem-vindo de volta aí a mais um vídeo do canal Gol Sem Goleiro. Antes de mais nada, deixa seu like aqui embaixo, sua curtida no joinha. E se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal. Dá uma ajuda, dá um apoio aí para a gente continuar nessa crescente, nesse trabalho maravilhoso que é falar sobre futebol para vocês aqui no YouTube, beleza? Antes, queria também trazer uma novidade que vai ter no canal essa semana, que vai começar um quadro aí uma vez por semana, vai ser um videozinho rápido que eu vou colocar todo sábado para vocês, com 2 dicas de aposta com futebol para o final de semana. Eu sei que tem muita gente que gosta de apostar, gosta de colocar um pouquinho mais de emoção. Eu já faço isso há um tempo, gosto bastante, tiro um lucro disso. Então eu vou estar dando essa ajuda, dando essa força aí e conto com o apoio de vocês para estar assistindo, passando para os amigos que gostam também de apostar. Espero que seja bastante válido, beleza? Então, beleza, vamos começar, vamos falar aí do Campeonato Brasileiro. Tivemos a terceira rodada do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Foi uma baita rodada, tivemos bons jogos aí. Eu queria destacar aí o que aconteceu naqueles principais jogos, aqueles jogos grandes, né, que eu tinha falado. O primeiro deles, Atlético Mineiro e São Paulo, tá bom? O jogo foi disputado no Mineirão, o Atlético Mineiro dominou as ações e venceu o São Paulo por 1-0 dentro de sua casa. O gol foi marcado pelo Jair com a assistência, né? Assistência não, uma boa jogada, né, na criação do lance do Hulk, tá bom? O Hulk vem jogando bem aí pela equipe do Atlético Mineiro. O São Paulo não conseguiu jogar muito bem, melhorou ali no segundo tempo, quando o Crespo fez as substituições, mas continua aí não mostrando boas atuações nessas últimas rodadas. Depois do título paulista, realmente a equipe deu uma freada, numa queda aí de rendimento. Vamos ver se vai se recuperar nessa próxima rodada agora. Beleza? O clássico paulista, Corinthians e São Paulo, desculpa, Palmeiras e Corinthians, que tivemos no sábado, ficou 1-1. O Palmeiras fez o gol com o Rafael Veiga no começo da partida, um baita chutaço do Rafael Veiga. O Corinthians empatou com o volante Gabriel. Vale o destaque aí que foi um jogo bastante equilibrado, não tivemos uma equipe que mandou no jogo, então foi um empate bastante merecido pelo que as equipes mostraram na partida, tá? E o Palmeiras tem 4 pontos, o Corinthians também, estão bem igual aí em questão de tabela na competição, beleza? Outro jogo grande que eu tinha considerado era Bragantino e Fluminense. O jogo foi disputado na Bragança Paulista, o jogo ficou 2-2, o Bragantino começou melhor. A gente tem que valorizar essa equipe do Bragantino, que tem bons nomes, um time bem treinado. Mas o Fluminense ainda buscou um empate. O empate veio aos 47 minutos do segundo tempo. O jogo terminou 2-2. É aquele famoso empate com gosto de vitória. Beleza? As duas equipes estão juntas na tabela com 5 pontos, na tabela de classificação. Tá? Vamos mostrar aqui do lado para vocês. O outro jogo que eu queria deixar uma consideração maior foi a vitória do Atlético Paranaense sobre o Grêmio. Venceu 1-0 lá em Porto Alegre. Foi um baita resultado para a equipe paranaense. Olho no Atlético, que há alguns anos vem se destacando entre os principais times do Brasil. Tá? Queria dar esse ponto. Foi campeão recente da Copa do Brasil, campeão recente da Sul-Americana. Tem times que a gente considera grande, que está entre os grandes de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, que não ganha títulos como esse há muito tempo. Então vamos valorizar a equipe do Atlético Paranaense. Ela divide a liderança ali, não é líder por conta do saldo de gol. Tem 9 pontos, 100% de aproveitamento. E venceu esse baita jogo contra o Grêmio, fora de casa, beleza? Esses foram os 4 principais jogos que eu queria deixar aqui. Na verdade, só o Grêmio eu queria dar um destaque. O Grêmio tem 0 pontos ainda. Tem um jogo a menos, mas está com 0 pontos. Ou também tem que recuperar depois a equipe gremista. Se visar algo melhor no campeonato, não pode começar tão para baixo assim, mas ainda está no começo, tem um jogo a menos. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos, tá bom? O Flamengo venceu por 2-0 o América Mineiro, joga o América Mineiro mais fundo do poço ainda, vem de eliminação da Copa do Brasil, está com 0 pontos, não venceu nenhum jogo, nem empatou nenhum jogo dos 3 que disputou. O Flamengo teve boas atuações, teve um time mistado, devido às convocações para as seleções, mas eu queria destacar a boa atuação do Gerson. Jogou muito o Gerson, teve chance de fazer o gol, não fez, não sei como. E o destaque também para o Rodrigo Muniz, atacante do Flamengo, que fez um dos gols. Ele é um jovem atacante de 20 anos. Ele fica atrás do Gabigol, do Pedro, que são realmente estrelas, mas o cara, quando ele entra, ele faz gol e ele faz por merecer. Então, assim, ele seria titular em muitos times, eu acredito, do futebol nacional.
ele é o terceiro atacante do Flamengo. O Flamengo pode lucrar com esse jogador, com uma venda futura, né? Uma baita joia que tá lá e tá mostrando serviço quando aparece, beleza? O Flamengo tem 100% de aproveitamento, tem 6 pontos, mas não é líder porque tem um jogo aí a menos para disputar, beleza? Falando em líder, né? O líder Fortaleza ganhou e ganhou do Sport por 1-0. Foi um pênalti, né? O gol do Fortaleza foi um pênalti bizarro cometido pelo zagueiro do Sport. Eu esqueci agora o nome do zagueiro, mas depois vocês assistam o lance. A bola foi alçada na área, ele simplesmente esticou o braço, né? Para espalmar a bola como um goleiro, como um jogador de vôlei, não sei. Foi bizarro, foi muito engraçado, né? E trágico para o Sport, que já tinha um jogador a menos, né? Ele perdeu um jogador, o Maxwell, atacante, foi expulso. E o Fortaleza tem 3 jogos e 3 vitórias e mantém o seu bom momento. Também tivemos 2 empates 0-0. O Santos empatou com o Juventude 0-0. Né? Não foi um bom resultado para o Santos, que precisava dessa vitória para dar uma alavancada. Né? Era um jogo dentro de casa. O outro jogo, Chapecoense e Ceará, que não vivem bons momentos. As duas equipes empataram em 0-0. Então não foi um bom resultado também. O Internacional conseguiu dar uma respirada, uma desafogada, ganhou por 1-0 fora de casa da equipe do Bahia. Tá? Um gol de pênalti, duvidoso esse pênalti. Eu, na minha visão, não achei pênalti. Tá? O gol foi marcado pelo Edenilson, do Internacional. Mas o Inter dá uma respirada também, tinha sido eliminado da Copa do Brasil, não vivia um momento tranquilo. Tá sem técnico, né? E eu esqueci de frisar quando eu falei do América Mineiro, o Lisca, né? Ele não é mais treinador do América Mineiro, ele se demitiu. O América Mineiro também no momento não tem treinador, junto com o Internacional. Beleza? Então esse foi o que aconteceu na rodada, né? Tudo de principal, de fatos importantes, resultados, como é que tá mais ou menos a tabela. Aqui tá mostrando para vocês, para ver certinho também. E a próxima rodada, eu queria dar uma prévia rápida, sempre eu gosto de escrever melhor depois, né? O recap, né, digamos assim, da rodada, vai ser no meio dessa semana, na quarta-feira e na quinta-feira serão disputados os jogos. Beleza? Eu queria dar um destaque principal para os principais jogos, né, na verdade, que vão ter nessa rodada. O principal que eu considero é o duelo entre Internacional e Atlético Mineiro, um baita jogo, jogos de equipes que estão nas oitavas de final, não vivem momentos semelhantes, nas oitavas de final da Libertadores, né? As equipes estão na oitava de final da Libertadores, vivem momentos distintos, mas é um jogo grande, né, que vai ser disputado aí, né, no Beira-Rio. Esse jogo vai ser no Beira-Rio, tá bom? Temos Corinthians e Bragantino, esse duelo paulista importante. Tem Fluminense enfrentando o Santos no Maracanã, tá bom? Um jogo interessante também, que o Santos tenta se recuperar do empate 0-0, uma vitória com o Fluminense fora de casa seria uma vitória importante para a equipe santista, tá bom? Nessa rodada também, eu queria destacar um jogo. Rodrigo, por que você vai destacar esse jogo? Atlético Goianiense e Fortaleza. Porque são duas equipes que são consideradas pequenas no futebol, mas que estão muito bem nessa temporada, passam por um momento bom. Pode ser que daqui uns dias, daqui uns meses não estejam em alta, mas o momento deles é um momento importante. Fortaleza é o líder, então a gente tem que falar do líder. A gente tem que dar um destaque pro líder. Beleza? O São Paulo tenta se recuperar contra a Chapecoense em casa, tá? O Flamengo não joga com o Atlético Paranaense, esse jogo vai ser adiado, porque o Flamengo tem o duelo da Copa do Brasil, jogo de volta com Curitiba. E o Atlético Paranaense também vai disputar o Campeonato Paranaense, beleza? Mas depois a gente dá um destaque melhor aí sobre a rodada na sexta-feira, no vídeo da sexta. A gente descreve, coloca a classificação e fala tudo o que aconteceu, fica mais fácil aí pra vocês. Beleza? Só queria dar um destaque, saiu o interesse da Juventus, a Juventus pelo Diego Alves, goleiro do Flamengo. Pode ser que venha aí acontecer alguma transferência do Diego Alves retornar para a Europa num futuro próximo. Vamos ficar de olho aí nesse interesse aí da equipe da Juventus, beleza? Copa América, vamos falar aqui rapidamente da Copa América. O Brasil estreou vencendo a Venezuela, como era previsto. A Venezuela é uma equipe bem fraca, tinha problemas com Covid, bastante jogador infectado com a Covid. E o Brasil venceu por 3-0, gol de Neymar, gol de Gabigol e gol de Marquinhos, beleza? A Argentina empatou novamente com o Chile 1-1, a Argentina só empata, parece, né? Os 3 últimos jogos recentes da Argentina, tudo empate. O Messi tentou, fez um golaço de falta, mas não foi suficiente para sair com os 3 pontos. O Brasil volta a campo na quinta-feira contra o Peru. Temos aí na sexta-feira um jogo bom entre Argentina e Uruguai, para a gente ficar de olho também. A gente vai trazendo aí as informações da Copa América também,
beleza? Mudando agora para o futebol internacional, tá tendo a Eurocopa, eu queria destacar aí rapidamente tudo que está acontecendo. O que aconteceu de importante na Eurocopa, as principais equipes, tá bom? O grupo A, o primeiro grupo, o grupo da Itália, a Itália começou ganhando de 3-0, bom resultado contra a Turquia, País de Gales e Suíça, que são as outras equipes, empataram. O grupo B é o grupo da Bélgica, gigante Bélgica, Bélgica que venceu por 3-0 tranquilo a Rússia, o Lukaku fez 2 gols, e no outro jogo tivemos o jogo entre Finlândia e Dinamarca. Esse jogo não foi tão interessante, né? A Finlândia venceu por 1-0 a equipe da Dinamarca, mas o que eu quero destacar é realmente o que aconteceu com o meia Eriksen. O dinamarquês que sofreu um mal súbito, o coração dele parou, né? Deu uma parada cardíaca e ele quase veio a óbito no jogo. Teve imagens chocantes, né? Realmente algo assustador, mas que graças a Deus ele já deu declarações hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, tá tudo bem com ele, né? Tá tranquilo, tá estável, né? E não corre riscos. Mas vamos ver se ele vai retornar ao futebol, como é que vai ser, tá bom? Tem crítica, né? Muito médico falando que o protocolo de atendimento foi errado. Eu não tenho muita experiência para falar, né, sobre isso. Muitos jogadores da Dinamarca reclamaram de ter realizado o jogo no mesmo dia que aconteceu, que tinha que ter adiado também. Né? Deixei nos comentários o que você achou disso tudo, se acha que tem algo que está errado, se a UEFA só... Muitos jogadores também, ou analistas que criticaram a UEFA também, que visa só dinheiro, jogador que quase faleceu e eles queriam que o jogo acontecesse, né? Então teve muita polêmica também envolvendo isso depois que aconteceu, mas o que importa é que o jogador Eriksen, que é um baita jogador, ex-Tottenham, foi vice-campeão da Champions League pelo Tottenham, tá bem e tá tranquilo no momento, beleza? No grupo C, o grupo da Holanda, a Holanda estreou vencendo também, venceu por 3-2 a equipe da Ucrânia, e a Áustria venceu por 3-1 a Macedônia do Norte. No jogo da Áustria também teve uma polêmica, um jogador, o Arnautovic, nome difícil de soletrar aqui para vocês, de falar aqui para vocês, ele comemorou um gol, o atacante da Áustria, e fez um símbolo que considera a supremacia branca lá na Europa, né? Então, até o Alaba, o jogador da própria Áustria, quando ele viu que o jogador estava comemorando com esse símbolo, ele já foi lá mandar ele parar. Então isso vai dar muita repercussão também. Ele já falou que não era isso que ele queria fazer, que ele não queria, que ele não é racista, já deu declarações. Vamos ver se vai ter alguma investigação e como é que vai desenrolar essa história também. Mas vamos combinar, né? Ele foi infeliz em cometer esse ato, né? Esse jogador da Áustria, beleza? No outro grupo, o grupo D, a Inglaterra venceu por 1-0 a Croácia e a República Tcheca venceu por 2-0 a Escócia. Queria destacar no jogo da República Tcheca um golaço do jogador do atacante do Filip Schick, se eu não me engano, Filip Schick é o nome do jogador. Ele fez um gol do meio de campo, bateu por cima do goleirão, um golaço, né? Realmente um gol de placa aí, para vocês verem depois o gol da República Tcheca. No grupo da Espanha, o grupo E, a equipe espanhola não saiu do 0-0 com a Suécia, empatou, né? A Espanha tocou bastante a bola, toca para lá, toca para cá, mas não conseguiu converter em gol, beleza? E o outro jogo do grupo foi a equipe da Eslováquia, que venceu por 2-1 a Polônia de Lewandowski. A Polônia de Lewandowski continua não conseguindo bons resultados em competições como Copa do Mundo, Eurocopa. Vamos ver se vai recuperar na competição, mas era um jogo para ganhar, né? Um jogo contra a Eslováquia, que na minha visão a equipe mais fraca do grupo era para ter ganhado. E os jogos hoje, na terça-feira, que estou gravando esse vídeo, do grupo da morte, Portugal e Hungria. Portugal já venceu a Hungria por 3-0. E vamos esperar o grande confronto aí, que não tem o resultado ainda, enquanto eu gravo esse vídeo, de França e Alemanha. Né? Na sexta-feira eu destrincho mais sobre o que aconteceu. Beleza? Só para finalizar, uma notícia importante que saiu do futebol internacional, dos clubes, né? Pode estar acontecendo no futuro uma troca entre Manchester City e Barcelona, uma troca grande, né? No qual o Barcelona receberia os jogadores João Cancelo, do Manchester City, e o Bernardo Silva, português. E o Manchester City, né, desculpa, receberia os jogadores Dembélé e Sérgio Roberto. Vamos ficar de olho se vai acontecer ou não. Beleza? Então é isso. Muita coisa, muita informação. Mas sexta-feira a gente volta aí destrinchando a rodada do campeonato e muito mais para você. Eu agradeço a presença até aqui.
Um beijo e 3 abraços para vocês e até a próxima. Valeu!